Good afternoon, this is the Barrel Gang. Now, if everybody will just take it easy, nobody will get hurt. Olá, bem-vindos ao Cinemark e hoje eu vou falar sobre um filme importantíssimo dentro da história do cinema, em especial dentro da história do cinema hollywoodiano e que este ano completa 50 anos. Estou falando de Bonnie and Clyde, Uma Rajada de Balas, filme produzido e estrelado por Warren Beatty e dirigido por Arthur Penn em 1967. Por que esse filme é importante? Muitos consideram este filme o marco zero de um movimento meio informal, mas que se consolidou com muita força em Hollywood da segunda metade da década de 60 até o final da década de 1970. O chamado novo cinema hollywoodiano, ou nova Hollywood, ou mesmo nova onda, ou New Wave americana. Inspirada basicamente pelo movimento da Nouvelle Vague, trata-se de um período em que muitos cineastas americanos começaram a se formar em cinema nas universidades. Era algo que não existia até o comecinho da década de 1960. Os cineastas, eles se formavam na maioria das vezes trabalhando nos próprios estúdios, acompanhando o trabalho de outros diretores, começando trabalhando com som, depois passava para fotografia, virava assistente de direção ou trabalhava na montagem, até à medida que ia acompanhando esses trabalhos, eles iam aprendendo o ofício até assumir a direção. A partir do início da década de 1960, uma nova geração de cineastas começa a se formar em cinema, não de maneira empírica, não trabalhando, aprendendo com o trabalho nos próprios estúdios, mas aprendendo sobre cinema, estudando cinema numa universidade. Um dos primeiros formados em cinema a se destacar no cinema americano foi Francis Ford Coppola, mas toda uma geração se formou ao longo da década de 1960. Nomes como Martin Scorsese, John Milius, Brian De Palma, Arthur Penn e muitos outros. Todos são formados, são dessa leva. Outros nomes também, George Lucas, um pouquinho mais na frente, o Steven Spielberg, mas todos são dessa geração, todos pertencem a essa geração. Mas voltando ao Bonnie and Clyde. O filme, como eu já disse, foi produzido pelo Warren Beatty, que era um astro já conhecido, com a carreira relativamente consolidada, mas influenciado pela Nouvelle Vague francesa, querendo fazer algo diferente, ele propôs adaptar essa história que é inspirada na vida de dois criminosos famosos nos anos 20 e 30 nos Estados Unidos. O Clyde Barrow e a Bonnie Parker. Inicialmente, a irmã do Warren Beatty iria fazer o papel da Bonnie, no caso a Shirley MacLaine. Talvez vocês não saibam, mas Shirley MacLaine é a irmã do Warren Beatty. Depois, quando o próprio Warren resolveu fazer o papel principal, claro, de imediato descartou a irmã dele para o papel e Faye Dunaway terminou assumindo o papel da Bonnie. Warren Beatty queria que François Truffaut dirigisse esse filme, até por conta da influência que ele tinha na época da Nouvelle Vague francesa, de adorar os filmes do Truffaut. Ele procurou o François Truffaut, queria que ele assumisse a direção. François Truffaut não aceitou, até por não dominar o inglês, por não se sentir preparado, não digo nem preparado como diretor, mas a questão do idioma pesou muito nessa decisão e ele declinou do convite. O próprio Warren Beatty imediatamente sondou Jean-Luc Godard, que também não topou,
Ele terminou convidando William Wyler, que depois de muito pouco tempo tirou o time, e ele chegou a Arthur Penn, que terminou aceitando participar do filme, dirigiu o filme, se pudesse fazer alguns ajustes no roteiro. Um dos ajustes que ele propôs foi justamente em relação à personagem do Clyde, que no roteiro original era bissexual. Ele substituiu essa bissexualidade por um problema de impotência. Essa foi uma das mudanças propostas por Arthur Penn. E o que é que esse filme tem de diferente? Esse filme teve um custo relativamente baixo, ele custou menos de 3 milhões de dólares na época. O Warren Beatty pensava em fazer esse filme em preto e branco, ele queria dar um clima meio noir, um clima assim mais experimental, um clima bem novela e vague no filme, mas Arthur Penn o convenceu a fazer o filme em cores. E o filme traz uma série de elementos que na época não eram explorados pelo chamado cinemão americano. A maneira como a história é contada, são anti-heróis, são criminosos que assaltam bancos, e tudo isso ia contra o clima que existia na época. Mas, curiosamente, o filme terminou encontrando um grande apelo no público que o encarou como um manifesto antibélico, um manifesto contra a guerra do Vietnã. Tem até uma história curiosa em relação à produção desse filme. O roteiro foi bancado pela Warner, a produção foi bancada pela Warner. O Warren Beatty era um produtor, um executor do filme. E os chefões da Warner, quando viram o filme pronto, não gostaram muito do filme e acreditavam que o filme seria um grande fracasso e abriram mão de boa parte do lucro que teriam com filmes em favor do próprio Warren Beatty, que tinha dado a grana inicial para a produção. Então, ao invés de receber o percentual normal, padrão nesse tipo de trabalho, a Warner cedeu 40% do lucro do filme para o Warren Beatty. E, para surpresa do Warren Beatty e decepção da própria Warner, aquele filme que custou menos de 3 milhões de dólares faturou somente nos Estados Unidos, quando foi lançado, 50 milhões. Foi um grande sucesso. Não só lá nos Estados Unidos, no resto do mundo ele teve uma boa carreira. E é um filme que influenciou bastante toda a produção americana que veio a seguir. Não é por acaso que ele é considerado esse marco zero do chamado novo cinema hollywoodiano. E a partir daí, principalmente ao longo da década de 1970, nos policiais, em alguns westerns, em alguns dramas, você percebe claramente a influência do Bonnie and Clyde. Um filme que, mesmo passados 50 anos, mantém um frescor, um vigor que, pelo jeito, vai persistir para sempre, porque é assim, é esse material que faz os grandes trabalhos artísticos, como é Bonnie and Clyde, Uma Rajada de Balas. Até o próximo Cinemarden.